Lefi suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero apresentar um tema: a futilidade é priorizada. Mas vamos usar um texto aqui de Mateus capítulo 23, versículo 23 em diante, que foi uma exortação de Jesus. E diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo das hortelã, do endro, do cominho, e desprezeis o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, e deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores de cego, quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a ele para derramarem sangue dos profetas. Ai, vós testifica que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós da medida de vossos pais, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Porquanto eis que eu vos envio profeta sábio e escriba, e a uns deles matais e crucificais, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste no santuário e o altar, entre o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta, apredejai os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os teus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo, desde agora não me vereis mais, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, amado, o nosso tema é esse, conforme eu já vos falei. A futilidade é priorizada. Por quê? Deixamos regras, princípio, ética, ouvimos conselho, mas não aceitamos. Ignoramos as orientações positivas, e a negatividade
nos emociona, porquanto nos tornamos egoístas e ficamos arrogantes, interesseiros, guarnecendo aquilo que nos convém. A negligência degnitiva imperializou, na realidade, contra os princípios, e a deformidade dessa característica personaliza não só os hipócritas daquela época, como definitivamente a velocidade religiosa atual também é caracterizada e também como uma serpente que é a víbora, pelas atitudes que despreza a lei do juízo de Deus e não exercitam a misericórdia desta fé, que é distorcida, que é a omissão, que são os condutores de cego, que aí está o questionamento, que como o mosquito engole o camelo. Isso significa inversões de valores. Como é isso, pastor? A futilidade priorizada, desprezando a limpidez dos atos, ensinando, e foram sempre regra de fé, prática, conduta, e a exterioridade da imundícia é visível, ainda que maquinando limpeza externa. O interior é como a imundícia de um copo, de um prato sujo, que realmente é observado pelo justo. Ou seja, as ações que os vemos é como um sepulcro caiado que é demonstrado, mas o interior, é bem visível. E o que mantém a imundícia da realidade dessas ações deformativa e não positiva, essa religiosidade expressa, mas a sinceridade é negativa. Por quê? Deus sonda o interior e não o exterior. Na lei levítica, para vocês terem mais um entendimento do que Jesus repreendeu, capítulo 11, versículo 23, é demonstrada a impureza, tanto de um como do outro. E queremos menosprezar atos que são pequenos e não tão marcantes. E aí é que há inversão de valores, conforme eu estou lhe falando. O camelo também eram atos não reparados, que personaliza os escândalos, que visivelmente eles não davam importância, que é o que foi falado da regra, deixando a fé, deixando a prática da exerção do que deveria ser feito. Então, o que na realidade davam importância, mas a simplicidade que poderia ser corrigida era ridicularizada. Eles exacerbavam como um monstro, uma monstruosidade. E essa é a omissão que Jesus julgou e jogou no rosto deles, o chamando de raça de víbora hipócrita, porque coavam o mosquito e engoliam o camelo. Hoje existe diferença, a excepcionalidade dessa realidade que se tornou a futilidade. Não vai ter engremiação, que são as igrejas denominativas, mas eu quero dizer que existem pessoas sinceras, éticas,
e puras, ainda hoje, que na realidade não são como aqueles, e muitos que hoje representam a religiosidade dessa hipocrisia, demonstra ser uma coisa e na realidade não é. Mas eu não estou aqui para julgar nem condenar, mas sim, como eu já vos falei, a futilidade é priorizada, coisas ínfimas, coisas que não têm valor, invertemos, ridicularizamos aquilo que pode, muitas das vezes, nós ajudarmos, consertar, mas queremos condenar, botar para fora. E às vezes as coisas que causam certo tipo de escândalo são priorizadas, são negligenciadas e são visíveis, porque na realidade o egoísmo do interesse dessa atividade cotidiana religiosa que é demonstrada. Mas eu digo o que Paulo ele afirma: importa que haja esses transgressores, essas heresias, para os que são sinceros, se manifestem e verdadeiramente falam a verdade. Mas você, que está vivendo religiosidade, está vivendo uma hipocrisia e não a sinceridade, há tempo de mudar o teu comportamento, a tua conduta, a tua ética, o teu procedimento diante de Deus e diante dos homens. Porque naquele dia ele há de trazer quer toda obra boa, quer toda obra má a juízo. É por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.